Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, o seu canal de podcast de estudos da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já ouviu falar dessa história das placas de Kinderhook? Nunca ouvi falar dessa história na igreja, mas pelo jeito parece que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha no que é. Esse acontecimento foi tipo uma pegadinha contra o Joseph Smith em 1843, um ano antes do falecimento dele. Então, alguns caras fizeram 6 plaquinhas de latão e enterraram elas com um esqueleto e depois fingiram que encontraram quando eles estavam perto ali de alguns membros da igreja, alguns mormons, para que, fizesse toda a ceninha. Olha, a gente encontrou esse esqueleto e tal, e certificaram que os mormons estivessem testemunhando esse evento. Para quê? Para depois esse evento chegar, obviamente, em Joseph Smith. Cara, agora eu tô pensando aqui, pra começar, como é que os caras tinham um esqueleto? Essa história é muito doida. Bom, mas essas placas de latão, então, elas tinham uns inscritos, assim, uns rabiscos meio sem sentido e tal, só que elas chegaram até Joseph Smith, e ele traduziu uma porção delas. Mas o que torna essa história assim mais interessante é que, essa história então das placas era um fake, era uma pegadinha. Joseph Smith ele traduziu como se fossem reais mesmo. Então a igreja ela foi enganada por mais de 100 anos, mantendo a crença de que essas placas eram autênticas. Então essa história foi trazida à tona novamente e na década ali de 1980 foram feitos testes nessas placas aí. Foi provado que essas placas eram falsas e a igreja passou a tentar negar que Joseph Smith levou a sério essa história, mas que na verdade tem muita evidência de que sim, ele estava levando a sério essa história das placas serem reais. Tem foto dessas placas, tá? Você tá curioso, quer saber ou nunca ouviu falar dessas placas aí? Placas de Kinderhook, é só digitar no Google e você vai conseguir ver algumas imagens delas. Não são bem quadradinhas, elas parecem um sino. Bom, eu encontrei um errinho aqui, nessa pesquisa da investigadora. Agora não sei se foi erro só de digitação ou se foi, coletar informações em locais diferentes e em locais diferentes essa história está contada de forma diferente. Mas, no começo estava falando ali que as placas foram feitas em latão, e agora mais para baixo está dizendo 6 placas de bronze foram encontradas. Então, só alertando aí para essa diferença, mas não faz muita diferença, obviamente, para a história ser contada, mas vamos lá. Os membros da igreja eles ficaram impressionados com essas placas que foram encontradas, a aparência antiga delas e tal, e pensaram, acho que Joseph Smith poderia dar uma olhadinha nisso aqui, isso é interessante. Então, de documentação, tem uma carta escrita por Charlotte Heaven, de maio de 1843, escrita em Illinois, Nauvoo. E a carta fala assim: o senhor Joshua Moore, no último sábado, trouxe consigo meia dúzia de finas peças de latão. Aqui, latão de novo. Então, provavelmente é latão. Que parecem antigas, no formato de sinos de cerca de 11 ou 15 centímetros. Elas possuem ranhuras que se assemelham a alguma escrita. E estranhas figuras em forma de símbolo foram recentemente encontradas, ele diz, em um monte de terra distante a poucas milhas de Quincy. Então parece que foi escrito um livro sobre esse acontecimento e foi adicionada essa carta da Charlotte. E o nome do livro ou do documento é A Girl's Letters from Nauvoo. Então a carta de uma garota de Nauvoo, 1890, página 629. Fala assim: quando ele as mostrou a Joseph Smith, ele disse que as figuras ou escritos nela eram semelhantes às utilizadas no livro de Mormon e que, se o Sr. Moore pudesse deixá-las com ele, as traduziria com a ajuda do poder de revelação. Então, enquanto essas placas de Kinderhook aí, a igreja apresentava como uma
comprovação do livro de Mormon, de Joseph Smith e da, né, existência dos povos aqui das Américas, tem algumas outras evidências que mostram que as placas foram falsificações criadas ali pelo pessoal na época para tentar enganar Joseph Smith. Mas na época ali Joseph aceitou essas placas como autênticas e chegou a afirmar que ele tinha traduzido uma parte delas. Bom, conhece o William Clayton? Ele foi o secretário de Joseph Smith na época. E esse cara gostava de escrever um diário, né? Já tem muita informação que eu já vi vinda do diário dele. E sobre essa história aí dessas placas de Kinderhook, foi adicionado uma parte do diário desse Clayton no History of the Church, História da Igreja, volume 5, página 372, para quem quiser dar uma conferidinha lá. De tão importante que foi essa fala, o secretário Clayton, ele escreveu em primeira pessoa, né? Tipo, ele escreveu as palavras que Joseph tinha falado, né? E diz assim: eu vi 6 placas de latão, as quais foram encontradas no condado de Adams por algumas pessoas que faziam escavações no local. Elas estão repletas de inscrições antigas contendo de 30 a 40 caracteres de cada lado das placas. Eu traduzi uma parte delas e descobri que elas contêm a história de pessoas com as quais elas foram encontradas, aqueles esqueletos lá, né? Ele era descendente de Cão, através do lombo do faraó, rei do Egito, e ele recebeu seu reinado do governante dos céus e a terra. Bom, para mim parece bem evidente de que Joseph levou a sério mesmo essa história das placas, né, principalmente por estar escrito no History of the Church. Então, né, a igreja levou sim a sério essa história. Agora, não entendi por que disseram, alguns mormons tentam negar que Joseph levou isso a sério. Poxa, tá no, né, History of the Church, então parece que sim, levou a sério e parece que essa história aconteceu mesmo. Depois que essas placas foram encontradas, 9 cidadãos ali de Kinderhook. Kinderhook deve ser o nome do local, então. Sim, eu dei uma olhadinha aqui no mapa. Kinderhook é ali perto de Albany, é no estado de Nova York, tá bom, tudo bem. Esses cidadãos, eles se certificaram de que um tal de R. Willey pegasse essas placas, né? E infelizmente, né, para a igreja, mais tarde foi revelado que essas placas eram falsificações. Como assim? Em 25 de abril de 1856, um tal de W.P. Harris foi uma dessas 9 pessoas, né, da descoberta fake. Bom, ele tinha escrito uma carta, essa carta está registrada ali no livro The Book of Mormon, né, com um ponto de interrogação, escrito por James Bales, e está na página 95, para quem quiser dar uma olhada. Essa carta diz assim: eu estava presente perto de Kinderhook e ajudei a cavar na época em que as placas foram encontradas. Eu fiz um depoimento honesto sobre o mesmo. Desde aquela época, Bridge Whitten disse-me que ele cortou e preparou as placas, e ele e Willey, R. Willey, fizeram as marcações. Wilborn Fugit parecia ser o chefe, com R. Willey e Bridge Whitten. Então parecia que esse Fugit foi o que pensou na coisa toda, e o Willey e o Whitten foram os que ajudaram. Aí comenta que em junho de 1879, W. Fugate. Agora eu tô confuso aqui, porque pode ter muita informação que dá uma mescladinha e pode estar errada, né? Tem um cara ali em cima que era o chefe, que era Wilborn Fugit, e agora tá falando de uma pessoa que estava entre esses 9, que assinou um certificado, e era W. Fugate. Pode ser que seja a mesma pessoa, eles se confundiram mais, né? Porque é uma coincidência, né? W. Fugate e um Wilborn Fugit. Mas enfim, são minhas considerações aqui sobre a leitura. Então parece que esse W. Fugate assinou um certificado confirmando a sua participação nessa farsa, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Recebi sua carta em relação a essas placas e direi em resposta que elas são uma farsa, obtidas por Robert Willey Bridge Whitten. E eu. Então esse R. Willey é Robert. Nós lemos na profecia de Pratt, deve ser Parley P. Pratt, talvez, que a verdade ainda brotará da terra. Decidimos provar a profecia por meio de uma piada.
Só que durante a Guerra Civil Americana essas placas foram perdidas. Essa Guerra Civil Americana ela foi de 1861 até 1865, acho. Foi uma guerra feia ali nos Estados Unidos. Eram os estados do sul contra os do norte. Eles estavam avaliando a abolição da escravatura também. Enfim, bastante coisa acontecendo ali. Então parece que no meio dessa bagunça toda, essas placas foram perdidas. Só que, mais pra frente, um cara chamado Wilford Paulson, da Universidade Brigham Young, ele descobriu uma dessas placas lá no Museu de Sociedade Histórica de Chicago. Joseph tinha feito uns facsímiles no livro História da Igreja e dessas placas, né, antes delas serem perdidas. E identificando essas placas lá no Museu de Chicago, ele conseguiu ver que se tratava do facsímile 5, então era a placa número 5 nos registros da igreja ali de Joseph Smith. E convenhamos, né, se Joseph não tivesse levado essa história a sério, ele não ia ter desenhado toda a placa e os caracteres direitinho, fazendo facsímile e tal. Mas enfim, Bom, esse professor Paulson da BYU, ele deu uma olhadinha nessas placas, nessa placa que ele encontrou, ele pensou, cara, isso aqui parece uma falsificação. Ele levou para um tal de Welby Ricks, que é presidente da Sociedade de Arqueologia ali na BYU, que confirmou que aquela era sim a placa que Joseph Smith tinha manuseado e tinha analisado. Vamos ver o que ele fala sobre isso. A redescoberta recente de uma das placas de Kinderhook, que foi examinada por Joseph Smith Jr., reafirma seu chamado profético e revela as falsas declarações prestadas por um dos descobridores. As placas estão agora de volta à sua categoria original de genuínas. Joseph Smith Jr. permanece como um verdadeiro profeta e tradutor de registros antigos por meio divino. E todo o mundo é convidado a investigar a verdade que saltou da terra, não só pelas placas de Kinderhook, mas também pelo Livro de Mórmon. Interessante, eu estava aqui tentando ver quando que essas placas foram encontradas lá no Museu de Chicago, mas enfim, eu vi uma informação aqui que diz que em 1965, 3 anos após o professor Ricks, esse professor aí de arqueologia, fazer esse anúncio triunfante, enfim, então se em 65 foi 3 anos depois, então foi na década de 60, agora, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Mas enfim, o que aconteceu em 65 então? Um tal de George Lawrence, que é um físico da igreja, pegou essas placas com permissão, né? Para examinar e fazer alguns estudos físicos, né? Mas que não destruíssem essa placa sobrevivente. Só que ele fez um relato então sobre esse estudo dele. As dimensões, tolerâncias, composição e fabricação são consistentes com as instalações de uma oficina de ferreiro de 1843 e com as histórias de fraude dos participantes originais. Então esse cara ele confirmou que, cara, tudo indica, né, pelas análises que ele fez da placa, que foi feita em 1843 numa oficina de ferreiro ali. Joseph tinha citado o que no History of the Church? Que era alguma coisa sobre cão, lá da época de Noé, 5.000 anos antes de Cristo. Bom, né, mesmo que seja só a história contada nas placas, mas que não foram escritas 5.000 antes de Cristo, vamos dizer que é na época dos nefitas ali, foi escrito, né, antes de Cristo. Cara, tem bastante diferença. Acho que qualquer estudioso pode conseguir detectar se foi feita em 1840 ou se foi feita no ano 1000, né, ou 100 ou antes de Cristo. Acho que é facilmente identificável, né, mas vamos continuar aqui. Então, como esse físico, o Lawrence, ele não podia fazer ensaio destrutivo, né, não podia pegar um pedacinho da placa para fazer análise, alguns estudiosos da igreja não aceitaram esse trabalho dele como conclusivo, não aceitaram essas informações. Não, essa placa é real, para de inventar história aí. Mas, em 1980, então agora na década de 80, um outro Mormon chamado Stanley P. Kimball conseguiu uma permissão ali da Sociedade de Chicago, Sociedade Histórica de Chicago, para poder fazer testes, então, né, destrutivos, que eles chamam, talvez, né, teste que coleta uma parte da placa.
E esse professor Kimball publicou os resultados desses testes num material oficial da igreja, que é a Ensign, né? É ali a Rona, no caso, de agosto de 1981, tá? Na página 66 a 70, para quem quiser dar uma olhadinha. A publicação diz o seguinte: uma análise eletrônica e química recente de uma das placas de metal, levadas ali em 1843 para Joseph Smith, foi feita para resolver uma questão até então sem resposta na igreja, evidenciando que a placa é o que seus fabricantes mais tarde disseram que era, uma tentativa do século XIX para atrair Joseph Smith para que pudesse fazer uma tradução dos caracteres de aparência antiga que haviam sido gravadas nas placas. Como resultado desses testes, concluímos que a placa não é de origem antiga. Concluímos que a placa foi feita a partir de uma liga de bronze verdadeiro, que é, no caso, cobre com zinco. Tá, bronze é cobre com zinco, então? Típicos de meados do século XIX. Entretanto, o bronze dos tempos antigos eram realmente bronze, uma liga de cobre e estanho. Ah, tá, então o bronze ele pode ser essa liga de cobre com zinco ou cobre com estanho, e nos povos antigos eles usavam estanho, no século XIX usavam zinco, e essas placas eram com zinco. Só que, se a gente pegar essa data aí que as placas foram apresentadas para Joseph, era o quê? 1843. Quando que ele morreu? Junho de 1844. Então é possível que se ele não tivesse falecido ali, ele tivesse publicado a tradução dessas placas aí. Tem um material que é o Warsaw Signal, deve ser uma revista ou jornal de época, datado de 22 de maio de 1844, então aí, né, 2 meses, um mês antes da morte de Joseph. E nessa publicação de época diz que Joseph estava ocupado em traduzi-las. O novo trabalho não será nada mais nada menos do que uma continuação do Livro de Mormon. Quem que falou isso, né? Não sei, teria que dar uma olhada na publicação original. Alguém estava sendo entrevistado e comentou isso, mas, né, quem comentou isso provavelmente não falou da boca para fora. E uma confirmação de que Joseph estava ali se preparando para imprimir uma tradução dessas placas foi verificado por um pôster, né, de um material mormon que é o Nauvoo Neighbor, de junho de 1843. Esse pôster ele contém o facsímile dessas placas e diz o seguinte: o conteúdo das placas, junto com o facsímile das mesmas, serão publicados no Times and Seasons assim que sua tradução for concluída. Lembrando que Times and Seasons era ali um material da igreja oficial onde eles publicavam os acontecimentos da igreja. Então, essa informação aí, cara, tá batendo muito. Então, assim, pelo que eu tô vendo, realmente Joseph teve contato com essas placas, considerou elas como verdadeiras, tava traduzindo, inclusive, né, tem essa informação ali de que poderia ser uma continuação dentro do Livro de Mormon. E daí agora, né, recentemente aí nos anos 60 e 80, foi verificado por estudiosos mormons da BYU que esse material aí, cara, não é autêntico. As placas foram produzidas em 1843, confirmando ali com aquelas cartas encontradas de que realmente foi feita uma brincadeirinha ali para pegar Joseph Smith no pulo. A minha questão só agora é por que eles não tentaram, vamos assim, desmascarar. Ah, tá, porque Joseph morreu. Por que eles não chegaram, o cara tá traduzindo umas placas fake aí que a gente fez, tal, né, e fazer um alvoroço sobre isso, mas não foi traduzido e Joseph morreu, talvez os caras deixaram quieto por isso. Mas, de uma forma ou de outra, mesmo que não foi publicado e tal, consegui encontrar aqui bastante evidências, né, que a igreja sim levou a sério e de que sim as placas eram falsas. O que isso significa, né? Pode colocar em dúvida aí a credibilidade de Joseph e dos sistemas aí de tradução, ou inclusive, né, do livro de Mormon, né, do livro de Abraão, por exemplo, também que ele encontrou, né, que ele traduziu de papiros, enfim. Tô preocupadíssimo aqui com essa informação, porque, cara, né, a igreja
parte de 30 anos só. É a minha vida inteira, leitura ali diária de livro de Mórmon, a minha crença. E agora ver umas informações dessa. Porque, olha, vamos relembrar ali o que Joseph Smith estava falando sobre essas placas de Kinderhook. Contém a história da pessoa com as quais elas foram encontradas. Então, é a história daquele esqueleto lá. Ele era descendente de Cão, através do lombo do faraó, rei do Egito, e ele recebeu seu reinado do governante dos céus e da terra. Então fala que até o faraó era descendente de Cão, né, rei do Egito, e esse cara era aí descendente deles, tá? Então, né, não dá por essa frase para determinar, né, de quando que o cara era, né? Então pode dizer, tipo, o cara era aqui das Américas, nessa época do livro de Mórmon. Dava para criar uma história bem bacana ali para juntar com o livro de Mórmon, de como que esse cara, né, tipo, a descendência dele era lá do Egito e o cara veio para aparecer ali nas Américas. Mas, cara, eu ainda tô encucado com esse esqueleto, cara. O que fizeram o esqueleto? Pra começar, de quem que era o esqueleto? Né? Se realmente era um esqueleto encontrado ali, ou o quê? Quão longe uma pessoa vai pra fazer uma brincadeira? Bom, mas esse relato aí de Joseph sobre o que tá contendo aí nessas placas de Kinderhook, essa história aí que ele falou, que é um cara descendente de Cão, do faraó, do Egito, tal, governante dos céus da terra. Aqui no Word, documento do Word, tem, né, na letra, sei lá, 12, abrange ali 4 linhas, né? Agora, para obter toda essa informação, Joseph citou essas coisas, né? Para obter essas informações, seria necessário que ele traduzisse ali um grande número de caracteres. Lembrando que eram o quê? 6 plaquinhas, frente e verso. Cara, quanto de história que Joseph iria produzir para agregar no livro de Mórmon a partir daquelas 6 plaquinhas de 10 ou 15 centímetros. E o blog Investigações Sud comenta assim: um homem que inventaria essas informações a partir de placas falsas é justamente o tipo de homem que fingiria traduzir o livro de Abraão a partir de papiros egípcios, ou traduzir o livro de Mórmon a partir de placas de ouro que ele nunca disponibilizou para estudiosos. E até adicionaram uma frase aqui de Charles Schuck, não sei quem é esse cara, que falou assim: somente um falso profeta traduz a partir de placas falsas. O que realmente, né, tem que parar e falar, faz sentido. Se Joseph realmente é o profeta, né, vidente, revelador, selecionado por Deus para poder restaurar a igreja de Deus aqui na Terra, e ele tem o poder do sacerdócio, o poder de revelação e tudo, ele já de início ia verificar a brincadeira. Ele não tinha recebido uma revelação de que a Emma Harris lá estava pegando as páginas perdidas para alterar e fazer uma pegadinha com ele, que se ele traduzisse de novo, ela mesma alteraria nas originais e falaria que estava errado e tal. Então ele não recebeu uma revelação assim na época. Por que ele não recebeu uma revelação assim sobre essas placas de Kinderhook aqui é uma pegadinha? Ele já estava em processo de tradução. Essas informações foram coletadas aí desse blog Investigações Sud. Ela até comentou assim: cara, tem muita informação a mais, isso aqui é só uma introdução sobre o assunto. Se você quiser aprofundar sobre, né, o achado dessas placas, sobre os estudos feitos sobre essas placas, como eles chegaram em tais conclusões, né, tipo, quais as informações que a gente encontra de época da igreja, o que a igreja dizia, o que Joseph dizia sobre essas placas, tem bastante coisa, né? Esse aqui é só um resumo. Eu encontrei um outro site que fala o que as placas Kinderhook revelam sobre Joseph Smith. Foi um artigo escrito por James Warner Wallace. E para mim parece que ele não é membro Sud e também nunca foi. Mas ele diz assim: enquanto os cristãos continuam a encontrar evidências arqueológicas e textuais que apoiam a historicidade e autenticidade da Bíblia, o mormonismo tem sido atormentado por evidências históricas e arqueológicas que demonstram que Joseph Smith era menos do que verdadeiro. A arqueologia continua refutando a história do livro de Mórmon, falhando em revelar um único local ou artefato mencionado na história da América de Joseph Smith, conforme revelado ali nas escrituras mórmons. Além disso, descobertas históricas demonstram que o livro de Abraão tem
problemas incríveis, mas ainda mais na história. Bom, eu vou ter que dar uma olhadinha nesses problemas do livro de Abraão, né? Talvez fique aí para um próximo episódio, né? Para dar uma olhadinha o que eles falam sobre esses problemas históricos aí do livro de Abraão. Bom, eu encontrei aqui uma página bem interessante de pesquisas sobre essas placas de Kinderhook, que tem bastante informação e é de época. É aquele cartaz, né? Aquele cartaz de 1843 mostrando a descoberta dessas placas. Imagina, cara, os membros na época deviam ter ficado impressionados, né, com o achado dessas placas e tudo. Porque é isso, vamos dizer que as placas fossem verdadeiras, vamos dizer que os cientistas, né, estudiosos fizeram análises e viram que essas placas realmente tinham lá, né, 2.000 anos de idade, 3.000 anos de idade. Vamos dizer, cara, que esses estudiosos não sejam mormons, confirmando que as placas seriam verdadeiras. As placas foram encontradas por pessoas que não eram mormons, né, estudadas por pessoas que não eram mormons, e eles verificassem a veracidade daquele material. Cara, ia ser de grande valia. Mas o que a gente está vendo aqui é que as placas foram encontradas por pessoas que não eram mormons, tá? Eles estavam inventando aquela história. Eles fizeram aquele teatrinho para encontrar junto com alguns mormons para, né, favorecer a ideia de que aquilo não era uma piada. Foram estudados por mormons. Aqueles 2 caras que eu citei ali de estudos eram WIU, mormons, realizando estudos nas placas e chegando à conclusão, cara, essas placas não são reais, não. Foram criadas ali em 1840. Então, na edição de 1º de maio de 1843, na Times and Seasons, que é aquele material da igreja, tá escrito assim: um senhor J. Roberts, do condado de Pike, nos chamou na segunda-feira passada com uma descrição escrita de uma descoberta que foi recentemente feita perto de Kinderhook, naquele condado. Parecia que um jovem chamado Willie, um residente em Kinderhook, sonhou 3 noites seguidas que em um certo monte na vizinhança havia tesouros ocultos. Impressionado com a estranha ocorrência de sonhar o mesmo sonho 3 noites seguidas, ele chegou à conclusão, para satisfazer sua mente, cavando o monte. Achando bastante trabalhoso, ele convidou outras pessoas para ajudá-lo. Finalmente, em companhia de 10 ou 12, repararam o monte e começaram a escavar. Depois de penetrarem o monte por cerca de 11 pés, chegaram a um leito de calcário aparentemente submetido à ação do fogo. Removeram a pedra, que eram apenas pequenas e fáceis de manusear, quando encontraram 6 placas de latão. Aqui está dizendo latão, presas e amarradas por 2 fios de ferro, mas que estavam tão deterioradas que se desentregaram rapidamente ao serem manuseados. As placas estavam tão completamente cobertas de ferrugem que quase apagavam os caracteres inscritos nelas. Mas depois de passar por um processo químico, as inscrições foram trazidas claras e distintas por quem essas placas foram depositadas. Deve sempre permanecer em segredo, a menos que alguém habilitado em decifrar hieróglifos possa descobrir o mistério. Alguns fingem dizer que o líder Smith, o Mormon, tem a capacidade de lê-los. Se ele tiver, ele dará um grande favor ao público, removendo... Olha os caras fazendo pegadinha, cara. Removendo o mistério que paira sobre eles. Descobrimos que havia um Mormon presente quando as placas foram encontradas, que é dito, pulou de alegria com a descoberta e viu a oportunidade de provar a autenticidade do livro de Mormon, o que sem dúvida será. As placas acima mencionadas foram exibidas nesta cidade na semana passada e agora sabemos, em Nauvoo, que estão sob a inspeção do profeta Mormon. A curiosidade da população está muito empolgada e se Joseph puder decifrar os hieróglifos nas placas, ele lançará à luz mais sobre a história antiga deste continente do que qualquer homem que esteja vivendo agora.
Essa publicação aí tá no Times and Seasons, volume 4, páginas 186 e 187. É uma publicação de 1843, então totalmente fresquinha a informação para vocês. A publicação ali no Times and Seasons continua falando: as circunstâncias acontecem diariamente e dão testemunho adicional da autenticidade do Livro de Mórmon. E mais pra frente talvez tenhamos a tendência de convencer os céticos de que essas placas de metal foram usadas e que até o desagradável Livro de Mórmon possa ser verdadeiro. Joseph já está com essas placas e a opinião dele sobre elas ainda não verificamos. O cavaleiro que as possui as levou embora, mas apresentamos um facsímile dessas placas e caracteres nesta edição. Somos informados, no entanto, que este cavaleiro pretende retornar com essas placas para sua tradução. Neste caso, ainda podemos fornecer isto para os nossos leitores. Aquela carta que eu falei que uma Charlotte tinha escrito, foi feito um material sobre a carta dela. Tem uma parte aqui ainda que complementa, né? Quando as placas foram apresentadas para Joseph, ela fala assim nessa carta: quando ele as mostrou a Joseph, ele disse que as figuras ou letras nelas eram semelhantes às escritas no Livro de Mórmon, e se o Sr. Moore pudesse deixá-las, ele disse que com a ajuda da revelação seria capaz de traduzi-las. Portanto, uma sequência do livro sagrado pode ser esperada em breve. Foi daí que tiraram então que talvez ele poderia incluir isso aí no Livro de Mórmon. Vamos ver o que Parley P. Pratt falou lá em maio de 1843 numa carta. Ele escreveu o seguinte: 6 placas com a aparência de latão foram recentemente desenterradas por um cavaleiro em Pike, Illinois. Elas são tão pequenas e cheias de gravuras na língua egípcia e contêm a genealogia de um dos jareditas antigos, de volta a Cão, filho de Noé. Seus ossos foram encontrados no mesmo vaso, feito de cimento. Parte dos ossos estava a 15 pés de profundidade. Um grande número de cidadãos os viu, as placas de Kinderhook, e comparou os caracteres com os do papiro antigo que está na cidade. Para quem quiser conferir essa carta aí de Parley P. Pratt, está na Ensign de agosto de 1981, página 73. Talvez esteja na versão da Liahona, então. Aqui no artigo do cara ele menciona aquele Wilborn Fugit e depois ele também menciona como Wilborn Fugat, né? Então talvez seja a mesma pessoa. Para mim parece grande chance de ser a mesma pessoa, né? Não que importe muito para a história, mas quando você copia e cola e traduz para o inglês uma tradução assim, né, pelo Google, às vezes ele vai dar uma palavra diferente. Eu vejo assim que muito do material aqui sim parece uma tradução bem de Google, né? Porque algumas palavras não fazem sentido. Por exemplo, às vezes vai falar sobre os caracteres nas placas e fala os personagens, porque um personagem em inglês você fala character, que seria a mesma palavra para caractere também, mas quando vai traduzir ali para o português ele vai traduzir para personagem. Então a gente tem que também, né, tentar tomar cuidado, porque muito desse material em inglês, né, é traduzido rapidamente, né, não é traduzido por um tradutor. É o melhor que o pessoal aí não remunerado consegue fazer em relação, né, ao estudo dessa história da igreja. Eu vou dar uma olhada nesses materiais, né, e vou tentar corrigir o máximo de coisas possível para organizar um documento um pouco mais completo, eu diria, e com algumas correções dessas traduções. Bom, o que o artigo desse James Wallace comenta aqui é que alguns membros da igreja começaram a perceber que a descoberta dessas placas era tipo um jogo de embuste, né? Era uma pegadinha para Joseph Smith. Então, alguns pensaram, né, optaram em manter essa possibilidade das placas serem reais, né, tudo certinho, e alguns, né, decidiram aceitar que realmente foi uma pegadinha. Só que, se você aceita que foi uma pegadinha, entra em conflito com a credibilidade de Joseph Smith como um profeta verdadeiro. E tudo que veio dele, né? Livro de Mórmon, a igreja.
na época de Joseph Smith, ou até, né, tipo, 50 anos atrás, você não ia conseguir fazer um estudo forense, né, fazer um estudo mais detalhado, científico, em cima dessas placas aí, para determinar se esse Fugate ou Fugate e Harris estavam falando a verdade, quando eles falaram, era só uma pegadinha para Joseph Smith. Mas para tirar isso a limpo, né, agora, né, com a possibilidade, foram feitos exames, estudos em cima das placas e foi confirmado, era uma pegadinha mesmo. Bom, em conclusão a esse estudo todo sobre as placas de Kinderhook, o que a gente tem? De um lado a gente coloca, né, as declarações de Joseph Smith, que foi encontrado, traduziu uma parte delas, essas declarações de que, né, ele até poderia incluir elas no livro de Mormon. Ele analisou que era lá de Cão, né, descendente do faraó do Egito e tal, e que era a história daquele esqueleto que estava junto com as placas. E de outro lado a gente tem a declaração de estudiosos da igreja, da Universidade Brigham Young, da igreja, e eles confirmam que essas placas conferem com as placas que Joseph manuseou e que essas placas são falsas, foram criadas ali em 1843. Confirmando aquelas declarações das cartas do pessoal dizendo, não, isso aqui era uma pegadinha. Aí o que a gente vai dizer sobre essa situação? É muito conflitante, mas assim, se a gente juntar ainda com todas as informações que a gente abordou aqui nos episódios anteriores, muitos indícios de plágio, de cópia, de invenção, de mentira, tem me deixado preocupado sobre a veracidade da igreja, sobre a veracidade do livro de Mormon. Eu não sei o que dizer sobre isso. Então, em 1980, essas placas foram, né, desmascaradas, né, foi comprovado que elas são falsas. E então, na Ensign, né, de agosto de 1981, a igreja afirma não há evidências de que Joseph Smith tenha concluído que as placas eram genuínas. Como assim? O secretário de Joseph, aquele William Clayton, escreveu lá no diário dele aquela fala de Joseph. A igreja adotou essa fala por 140 anos, e daí depois da descoberta dessas placas serem falsas, a igreja diz, não, Joseph nunca falou que essas placas eram genuínas. Então o achado histórico das placas era uma comprovação arqueológica que a igreja levava em consideração para somar com a veracidade da igreja, e daí quando as placas são descobertas falsas, eles eliminam essa afirmação. A gente tem material no Times and Seasons, no History of the Church, e outra coisa também, né, Brigham Young sucedeu Joseph Smith. Por que ele, como sendo o novo profeta da igreja, não recebeu a revelação para continuar as traduções daquelas placas? E, aliás, prestando atenção agora, essas traduções, né, e visões, elas meio que se encerraram ali com Joseph Smith. Né, os profetas depois de Joseph, né, atual também, eles não têm essas visões, essas traduções todas, esses achados. Qual que seria o motivo disso, né? Tipo, tudo o que precisava ser feito para a restauração do evangelho já tinha sido feito com Joseph, não tinha mais nada, assim, era só tocar o barco? Ou era tudo mentira de Joseph Smith, né, e os outros profetas não continuaram com, vamos dizer assim, essa prática? O Brigham Roberts, lá nos estudos dele sobre a igreja, ele comentou ali uma fala de John Taylor, que está, inclusive, né, dentro do History of the Church, volume 5, página 379. Fala o quê? John Taylor, amigo íntimo do profeta, levou a descoberta a sério e expressou confiança implícita em seu editorial de que o profeta poderia dar uma tradução das placas, e essa atitude a igreja continuou a manter. Bom, o que diz no site All About Mormons? É um site da igreja, é um site apologético à igreja que, enfim, tenta responder perguntas sobre a igreja. Um cidadão ali chamado Elvis perguntou, e essa história aqui das placas de Kinderhook e tal, né? Pode me tirar essa dúvida? E foi respondido assim: olá, Elvis, a versão da história que você citou não tá certa. A verdade é que Joseph recebeu as placas Kinderhook e ficou muito animado com elas. No entanto, ele só tinha acesso a essas placas por mais ou menos 5 dias. Por isso não era nem possível fazer uma tradução das placas.
Há 2 documentos da época, escritos por Parley P. Pratt e por William Clayton, que sugerem que houve boatos que Joseph tinha traduzido parte das placas. No entanto, esses 2 documentos estão cheios de erros históricos, indicando que eram especulações e que os 2 autores não tinham conhecimento do evento. O documento de William Clayton foi incluído na história da igreja, naquele livro History of the Church, mas foi mudado de narrador em terceira pessoa para narrador em primeira pessoa, que é quando o secretário fala como se fossem as palavras de Joseph, Assim, dá a ideia de que Joseph mesmo escreveu o que tinha sido traduzido nas placas, mas não é esse o caso. De fato, Joseph nunca nem mencionou uma tentativa de traduzi-las. Agora, se Joseph chegou a produzir uma tradução, por que não há mais documentos mencionando essa tradução? Isso não seria uma super novidade interessante para o povo da igreja dessa época? E por que não temos uma cópia dessa tradução, já que temos muitos outros documentos produzidos por Joseph Smith da mesma época? E se esses enganadores aí das placas realmente tivessem conseguido enganar Joseph, por que eles esperaram até depois da morte dele para anunciar sua fraude? Se ele realmente tivesse sido enganado, eles obviamente teriam dito algo na hora em vez de esperar anos e anos para fazer suas alegações. Tudo indica que as placas de Kinderhook nunca foram traduzidas. Cara, o que eu tenho para comentar sobre essa resposta? Ele falou que os escritos de Parley P. Pratt e William Clayton, são só boatos e que eles não sabiam nada, tão cheios de erros, erros históricos. Cara, eu fico chateado porque, então assim, quando eles escrevem coisas a favor da igreja, Parley P. Pratt e William Clayton, é sempre levado super em consideração. Todas as coisas que a mãe de Joseph Smith escreveu, que todas as outras pessoas escreveram quando é a favor, tá ok. Quando dá um conflito, cheio de erro histórico. Eu achei um comportamento assim bem evasivo e manipulado. E fala ali, por que Joseph não traduziu, não tem nenhuma informação dessa tradução que ele fez, algum documento comprovando isso. Cara, Joseph morreu. Joseph morreu, e isso é também a explicação de por que o pessoal esperou tantos anos, por que eles não saíram alardando sobre Joseph ter caído na fraude deles. Cara, Joseph morreu. Ele não conseguiu. Se eu fosse esses caras enganadores, fosse inventar uma pegadinha, eu ia esperar até o momento que a pegadinha tivesse sido concluída. Então eu ia esperar o quê? Joseph traduzir, postar como escritura e depois ia chegar assim, tcharam, isso aqui era uma pegadinha, Mas aconteceu que Joseph morreu nesse meio tempo, então meio que, eu diria assim que pra mim, se eu tivesse fazendo a pegadinha perdeu a graça, cara, o cara morreu, pô. Deixa quieto essa brincadeira aí. Aí do pessoal ficar usando, mais pra frente usando as histórias do Kinderhook como olha aqui, essas placas e tal, daí faz sentido pra mim os caras chegarem, não, cara, essa história aí era uma pegadinha que a gente tava fazendo. Entendeu? Pra mim faz sentido uma situação dessa. É uma suposição minha. Agora, o que o site oficial da igreja fala sobre as placas de Kinderhook? Em 1843, um grupo de homens desenterrou 6 placas de latão em forma de sino com cerca de 7,5 centímetros de altura de um túmulo de índios americanos perto de Kinderhook, Illinois. Ah, tá, então aqui tá explicando. Então aquilo ali era tipo um cemitério indígena, mais ou menos. Parece aquele filme O Cemitério. As placas continham símbolos que se assemelhavam a uma escrita antiga e um dos membros do grupo achou que parecia adequada que Joseph traduzisse. Os relatos sugerem que a descoberta deixou Joseph e outros santos dos últimos dias em Illinois intrigados, mas nenhum texto foi traduzido em decorrência desse entusiasmo temporário. Posteriormente, um dos presentes no momento em que as placas foram desenterradas relatou que ficara sabendo que todo o episódio não passara de um trote. Wilbur Fugate, aqui já tá um nome diferente, Wilbur Fugate, admitiu que ele, Robert Willey e um ferreiro local
forjaram as placas e depositaram no túmulo na noite anterior à descoberta. A análise química e metalúrgica da placa sobrevivente confirma que o artefato não era uma produção antiga. Além disso, os caracteres das placas não correspondiam a nenhum idioma conhecido e provavelmente foram inventados ali por Fulgate e Willey. Fontes da época fazem poucas referências sobre o curto período de dias em que as placas de Kinderhook ficaram com Joseph Smith em 1843. Aparentemente, Joseph examinou as placas e, de acordo com seu secretário William, comentou que elas continham a história de um descendente de Cão pelos lombos do faraó, rei do Egito. Joseph evidentemente não procurou receber revelação para a tradução como havia feito com as placas do Livro de Mórmon, mas parece ter comparado os símbolos das placas Kinderhook com outros artefatos antigos em sua posse. Um símbolo nas placas era comparável a um símbolo do papiro egípcio que Joseph traduzira em Kirtland, Ohio. A tradução anterior de Joseph desse símbolo mencionava um descendente de Cão por meio da linhagem dos faraós. Não há relatos históricos que confirmem se Joseph suspeitou da falsificação, se procurou receber revelação para a tradução, se teve um estupor de pensamento ou simplesmente se ficou interessado pelo suposto escrito antigo. Qualquer que tenha sido o pensamento a respeito das placas, rapidamente ele perdeu o interesse nelas. É claro, porque ele morreu. Cara, eu fiquei chateado também com essa publicação no site oficial da igreja, cara. Eles basicamente cospem no prato de 140 anos que a igreja comeu, defendendo essas placas de Kinderhook como verdadeiras, todos esses documentos, cara, todos esses documentos da igreja antigos. É óbvio, sim, para mim está aparecendo, a igreja não também, né, não falaria, olha, Joseph não disse nada, se tivesse um documento assim super oficial de Joseph falando, né, então assim, sim, foi falado pela boca de outras pessoas. Essas outras pessoas falaram o quê? Inventaram isso? Essa história de Cão, do Egito e de tudo. O secretário William ou o Parley P. Pratt inventaram isso da cabeça deles? Esse alvoroço todo que os membros passaram, olha que legal, umas placas foram encontradas, tá lá, né, no Times and Seasons, publicação da igreja. O pessoal tava empolgadíssimo. É como que eles dizem que simplesmente nada aconteceu. É como se eu não tivesse lido toda essa informação antes e chegasse só nessa publicação, eu ia ver essa situação como assim, uns caras fizeram uma pegadinha, colocaram umas placas ali para Joseph olhou e falou assim, tá, depois eu vejo, e rapidamente perdeu o interesse nelas. É o que está aparecendo para mim quando eu leio essa publicação. Se eu leio essa publicação de um membro da igreja, ok, a pessoa tá ali falando a opinião dela. Se eu leio de um site apologético de estudo, né, como o Farms, como o Fair Mormon, eu já fico assim, pô, cara, esse estudioso tá apresentando essa informação desse jeito, toda manipulada, fico um pouco chateado. Agora, quando eu vejo no site oficial da igreja, eles expondo as informações dessa forma, totalmente equivocada, totalmente evasiva também, manipulando a informação, cara, eu fico chateadíssimo. Daí eu penso, o que mais que a igreja tá expondo no site oficial, né, ou na história oficial da igreja, que tá assim totalmente equivocada ou manipulada? Bom, façam estudos de vocês aí sobre essa situação, né, e cheguem às conclusões que vocês acharem mais convenientes. A gente vai ficando com esse episódio por aqui e até a próxima.